20. Pessoalmente o Senhor acredita no milagre. Eu sou obrigado a dizer que é verdade porque fui testemunha muitas vezes. Ainda que ceda pouca fé minha e de outras pessoas, que não sabemos os excessos de amor do Sagrado Coração de Jesus, fazendo esforços para salvar os homens, não posso duvidar, porque vi muitas vezes. 21. Sendo assim, por que não o sustentou publicamente? Não quero de forma alguma sustentar nem defender os fatos ocorridos no Juazeiro, quando já declarei e torno a declarar que, uma vez que a Suprema Congregação do Santo Ofício os condenou e reprovou, eu os condeno e reprovo, obedecendo sem restrição nem reserva a sua decisão e decretos, como filho submisso e obediente da Santa Igreja. 22. Alguns escritores disseram que o propalado milagre não passou de um embuste, e até chegam a insinuar a sua participação. Perante Deus tenho a minha consciência tranquila. Neste mundo, durante toda a minha vida, quer como homem, quer como sacerdote, nunca, graças a Deus, cometi um ato de desonestidade, seja sob que ponto de vista se possa ou se queira encarar, nem nunca cometi nem alimentei embuste de espécie alguma. Eu ofereço Deus como meu juiz inteiro em testemunho de minha inocência. 23. Esse milagre de que Tato se fala, de fato lhe causou muitos dissabores. O Senhor até chegou a ser suspenso de ordem. Mas, não satisfeitos só com isto, queriam os seus superiores hierárquicos impedir a visita dos romeiros em sua casa, e isto o Senhor não aceitou. Por quê? Não posso fechar as portas de minha casa aos que me vêm visitar. Não recebê-los seria não somente imperdoável descortêsia, mas uma ingratidão inominável. São amigos meus que vêm de muito longe, com sacrifícios de toda a sorte, render seu preito de veneração a Nossa Senhora das Dores. 24. O ato de suspensão de suas ordens teve alguma repercussão? Foi um horror tanto ter-me assim roubado o meu sacerdócio e terem-me assim coberto de tão grande injúria no meio da sociedade e no meio da igreja, com tais penas e opressões tão grandes contra mim e contra os meus. Foi tão grave aos olhos de todos que uma grande parte do Brasil onde sou muito conhecido, todos ficaram admirados, e outros escandalizados e cheios de indignação por coisa tão inesperada, como se vê dos mesmos jornais de diferentes estados. 25. Desde quando vem seu conhecimento com a Beata Maria de Araújo? Desde a idade de 8 anos, quando ela fez sua primeira comunhão. 26. Qual a sua opinião sobre ela? A vida desta criatura é uma maravilha de graça de Deus. Sei de consciência, como confessor, que ela era dotada de grande espírito de piedade e de temor de Deus. Uma das almas mais enriquecidas de graças de Deus que já conheci. 7. 27. É verdade, que depois das repetições do fenômeno das hóstias que se transformavam em sangue, a Beata Maria de Araújo passou a ser alvo de constantes romarias. Aqui nunca houve romaria Maria de Araújo, mas somente ao São Sacramento por suas manifestações aqui ocorridas, e a Nossa Senhora das Dores, em cuja capela se tinham dado estes fatos que despertaram a fé e a piedade do povo, que vindo aqui como ainda hoje o fazem, não procuravam somente outra coisa senão se reconciliar com Deus, se confessar, benzer objetos de piedade e cuidar da salvação somente. E quanto a Maria de Araújo, desde o processo continuou reclusa por muito tempo por ordem do senhor bispo, mesmo na casa de caridade do Crato, 3 léguas de Juazeiro, e tanto lá como aqui, desde a sua volta, sempre procurou evitar visitas. 28. Em virtude do seu comportamento na famosa questão religiosa, seus superiores hierárquicos chegaram a acusá-lo de fazer pregações contrárias aos preceitos da igreja. O senhor é mesmo revoltado com a igreja. É uma grandíssima calúnia dizer que tenho revoltas contra a igreja. Eu nunca tive dúvidas sobre a fé católica, nunca disse nem escrevi, nem em cartas particulares, nem em jornais, nem em qualquer escrito nenhuma proposição falsa, nem herética, nem duvidosa, nem coisa alguma contra o ensino da igreja. Nosso Senhor sabe que, com sua graça, nunca desobedeci, nem pratiquei, nem ensinei coisa alguma contra o ensino da Santa Igreja e da moral cristã. Não preguei às escondidas e Nosso Senhor me justificará. Quem não ouvir e obedecer à igreja deve ser tido como pagão e publicano, fora da igreja não há salvação. Eu condeno tudo que a Santa Igreja condena, sigo tudo o que ela manda como a Deus mesmo. Graças à bondade e misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, minha fé na doutrina ensinada pela Santa Igreja é viva, inteira e pura, pela qual, ajudado na graça divina, darei, se preciso for, a própria vida. 29. Em que data o Senhor teve audiência com o Papa, em Roma?
No dia 6 de outubro de 1898, ao meio-dia, dia de São Bruno. 8:30. Quem o apresentou ao Papa? Fui apresentado por Monsenhor Cagiano de Azevedo e falei a sós ao Santo Padre e lhe ofereci um rosário de ouro da Santíssima Virgem, e ele benzeu 2 crucifixos que intencionei dar ao meu bispo, o Sr. Dom Joaquim, e o outro ao Sr. Bispo de Olinda, Dom Manuel. 31. Como o senhor foi tratado em Roma? Com muita consideração e com a melhor boa vontade fui tratado em Roma. Apresentei-me ao Santo Tribunal do Santo Ofício em várias sessões, julgaram-me inocente, dando-me absolvição se porventura incorresse em alguma censura, ficando absolvido de todas, e mandaram-me para o meu domicílio, o Juazeiro, para que mesmo celebrar. Requeri ao Santo Padre a faculdade de oratório privado, alegando o estado de cegueira e de doença de minha mãe. A Santa Congregação dos Bispos de Trento me concedeu por um rescrito apostólico, o qual o Sr. Dom Joaquim não quis dar o visto e nem o considerou em nada. 32. É verdade que o senhor foi nomeado capelão em Roma. Fui nomeado capelão pelo eminentíssimo Sr. Cardeal Parrochi, na igreja de São Carlos, em Roma, depois da absolvição do tribunal. Se eu ficasse em Roma me dariam mais faculdades. 33. E como o bispo recebeu, depois que o senhor voltou de Roma, absolvido? Voltando de Roma na melhor boa-fé, o senhor bispo quis retirar-me de Juazeiro, e tendo a Santa Sé dado-me positivamente a faculdade de aqui morar e aqui celebrar, ele, entretanto, não fez caso da prescrição da Santa Sé e tratou de continuar a proibição de celebrar no Juazeiro. Podia celebrar em outra parte. Tirou-me a faculdade de oratório privado. Eu, não obstante o secretário da Congregação dos Bispos de Trento me ter dito que, no caso de lhe fazer oposição, reclamasse para a Santa Sé, eu, que nunca quis fazer questão, calei-me. 34. Sendo assim, de nada adiantou sua viagem a Roma, de nada, pois, aproveitou-me ter ido a Roma, ter me submetido a tudo o que o Santo Ofício quis de mim, como sacerdote, nem ter sido absolvido de todas as penas. 35. O senhor alguma vez desejou ser político? Nunca desejei ser político, mas em 1911, quando foi elevado o Juazeiro, então povoado, à categoria de vila, para atender aos insistentes pedidos do então presidente do Estado, o meu saudoso amigo comendador Antônio Pinto Nogueira Ascioli, e para evitar, ao mesmo tempo, que outro cidadão, na direção política deste povo, por não saber ou não poder manter o equilíbrio de ordem, até esse tempo mantido por mim, comprometesse a boa marcha desta terra, vi-me forçado a colaborar na 36. Como foi seu comportamento na política? Apesar das bruscas mutações da política cearense, sempre procurei conservar-me em atitude discreta, sem apaixonamentos, evitando sempre as incompatibilidades que pudessem determinar choques de efeitos desastrosos. Para conseguir isto, muitas vezes tive de me expor ao conceito de homens sem ideias bem definidas. 37. Por quanto tempo o senhor esteve na política? Após a queda do governo Ascioli, por motivo de ordem moral, retraí-me da política, mantendo, entretanto, relações de cordialidade com o governo Franco Rabelo, sendo até eleito terceiro vice-presidente do Estado. E o meu amor à ordem foi tão manifesto que, a despeito da má vontade do partido dominante para comigo, não hesitei em atender ao pedido da população desta terra e autorizar que o meu nome fosse apresentado para voltar ao cargo de prefeito deste município, naquele mesmo governo que me era sobremaneira hostil. 38. O que o senhor acha de eleições indiretas? Creio que o nosso processo eleitoral ingressaria pela porta da dignidade nacional se o povo, na sua quase totalidade analfabeto, concorresse simples e unicamente com seu voto inconsciente para a formação das câmaras municipais, ponto de partida de uma eleição indireta, cabendo a estas câmaras as eleições dos prefeitos e das assembleias estaduais que, por sua vez, escolheriam os presidentes de estado e os deputados federais, vindo estes, ao mesmo tempo, elegerem os presidentes da República. Assim teríamos a cristalização do processo eleitoral, adaptado ao nosso atrasado grau de cultura. Deste modo, acredito que os nossos homens públicos ficariam moralmente obrigados a bem desempenhar os mandatos para os quais foram eleitos. 39. E o que se deve fazer com o governo ruim? Rezar para ele, meu filho, a fim de que venha a governar com justiça. 40. O senhor considera o serviço militar importante? A caserna, hoje em dia, é a grande escola do civismo, onde o cidadão vai aprender a mais imprescindível das lições, o culto e nossa pátria querida.